Bem-vindo, bem-vinda ao canal de Relações de Trabalho para Líderes. Aqui você tem conteúdo novo toda semana, conteúdo estratégico e prático para você, líder, lidar com qualquer situação do dia a dia envolvendo as relações de trabalho. Então não perde tempo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que isso nos ajuda a fortalecer aqui o nosso dia a dia. Então vamos lá, gente, vamos tratar hoje sobre uma temática que gera muitas dúvidas no dia a dia da liderança. Nós vamos falar sobre as medidas disciplinares. Disciplinar é um tema que cotidianamente eu recebo perguntas, dúvidas do líder, como aplicar, que medida é a mais indicada, posso aplicar por essa situação, por aquela, eu preciso seguir uma determinada ordem na aplicação das medidas, ou seja, diversas dúvidas, diversos pontos que a liderança nos traz. Então vamos lá, vamos falar sobre a medida disciplinar e eu queria trazer ela para vocês sobre duas óticas, tá? Primeira ótica, medida disciplinar não é um instrumento de punição, pelo contrário, é um instrumento pedagógico. A gente deve aplicar a medida disciplinar como forma de resgatar o nosso liderado, como forma de dizer para ele, olha, você errou, sim, mas isso aqui é uma segunda chance, isso aqui é uma oportunidade para você fazer diferente, porque eu acredito em você. Então, o primeiro viés que a gente vai ver é que a medida disciplinar ela deve ser pedagógica, não punitiva e muito menos de perseguir pessoas. Joia? E a segunda ótica que a gente vai ver é a medida disciplinar, ela pode ser um caminho ou um meio para uma finalidade específica que a gente pretende alcançar. Mas vamos lá. Vamos primeiro tratar ela sobre o viés, sobre a ótica da pedagogia, ou seja, a medida disciplinar como um instrumento de recuperação do nosso liderado. A experiência nos mostra, gente, que de forma bem prática com vocês, que toda vez que o líder pega essa medida disciplinar e utiliza ela como instrumento de punição meramente ou de perseguição, normalmente o tiro sai pela culatra. E como assim, Jorge? Me dá um exemplo. A prática nos mostra, gente, de que toda vez que a liderança começa a perseguir um determinado colaborador e usa mecanismos outros, inclusive a medida disciplinar para isso, normalmente isso vai ter uma reação. O colaborador vai se afastar, o colaborador vai caçar uma instabilidade. O que é que eu chamo de caçar a estabilidade? Vai atrás de uma estabilidade. Vai se inscrever na CIPA, vai virar dirigente sindical, vai cavar um acidente de trabalho para quando voltar do INSS, do afastamento previdenciário, ter uma estabilidade. Ou seja, gente, normalmente esse tipo de conduta gera um efeito colateral extremamente indesejável para a liderança. Então a medida disciplinar ela jamais deve ter esse mindset, essa mentalidade de buscar punir meramente ou até perseguir o colaborador. Não, pelo contrário. A medida disciplinar ela deve ter um caráter pedagógico. Você acredita, sinceramente, dentro de você, líder, de que aquela pessoa cometeu um erro e por isso ela precisa ser sim punida, mas que você está ali dando para ela uma segunda chance, uma nova oportunidade de fazer diferente e melhor. Ok? Então, até aqui a gente viu que a medida disciplinar ela precisa ter esse efeito ou esse viés pedagógico. Mas a medida disciplinar, sob uma outra ótica, ela também pode ser um caminho, um meio para um determinado fim. Imagina que você tem com você um colaborador que é estável. E infelizmente, no Brasil, muitas pessoas, equivocadamente, claro, utilizam essa estabilidade para não cumprir o contrato de trabalho, para não chegar no horário, para não cumprir os indicadores, não cumprir a performance, não fazer as entregas que são necessárias. Mas normalmente, essas pessoas que fazem isso, e não são todas, reconheço, ou a grande maioria trabalha bem, mas as que fazem isso, normalmente não vão te dar motivo, líder, para que você faça uma demissão por justa causa direto. A conduta que ele vai cometendo, ela nunca vai ser suficientemente grave, ou isso se torna até exceção, para que você, num único ato, vá lá e puna aquele colaborador com a justa causa. Ele normalmente não faz isso. Mas normalmente ele faz pequenos atos ou pequenas atitudes que você, líder, pode ir mapeando, não perseguindo, mapeando e sim punindo gradativamente até que você consiga construir uma justa causa. E daqui a pouco eu vou te mostrar como a gente faz isso, tá? Mas a medida disciplinar, sobre esse outro viés,
ela pode ser um caminho para que você chegue no objetivo, que é o quê? Nesse meu exemplo, a justa causa. O colaborador está usando a estabilidade de forma equivocada e você vai punindo ele gradativamente com uma advertência, duas, uma suspensão, duas, até chegar numa justa causa. Então, na minha ótica, a medida disciplinar ele tem esses dois viés. Seja ele o viés pedagógico, seja ele o viés de ser um caminho para atingir uma finalidade. Mas dito isso, vamos falar agora sobre as medidas disciplinares propriamente ditas. Jorge, quais são as medidas disciplinares que na relação de trabalho a gente tem à nossa disposição? Vamos lá. Basicamente, 4 medidas que a gente pode adotar. A advertência verbal, como o próprio nome já diz, ela é verbalizada, você verbaliza ao colaborador que ele está sendo advertido. Muitas empresas até formalizam isso através de um documento para efeito de registro em sistema e etc. Mas ela é uma verbal. Você vai verbalizar que o colaborador, por exemplo, chegou atrasado mais de uma vez e por isso ele está sendo advertido verbalmente que esse tipo de conduta não vai ser mais tolerada. Joia? Advertência verbal. Segunda medida, advertência escrita. De novo, como o próprio nome diz, no lugar de você fazer de forma verbal, agora você vai, através de um documento, escrever dizendo, olha, pela reiteração de condutas de suas faltas injustificadas, vou pegar de novo o exemplo das faltas justificadas ou das ausências justificadas, você agora está sendo advertido por escrito. Joia? Então, advertência verbal, verbaliza, advertência escrita, você escreve qual foi a conduta e, com isso, faz a entrega da documentação. Terceira medida, suspensão. Suspensão já é uma medida mais grave, porque você suspende o trabalho. Ou seja, você suspende o colaborador por 1, 2, 3, 4, 5 dias e ele fica sem receber aquele dia, inclusive sem receber também o descanso semana remunerada daquela semana. Então a suspensão já é uma medida mais grave, porque enseja, além da punição, também uma outra penalidade, que é a perda do dia e do descanso semanal remunerado. Joia? A suspensão, algo importante ser dito, ela não pode ser superior a 30 dias, não existe suspensão no direito brasileiro superior a 30 dias, isso já caracterizaria uma justa causa, então teria que ser um fato suficientemente grave para uma justa causa. Mas a suspensão, ela também é aquele fato maior, ou uma reiteração de condutas, ou aquele fato um pouco mais grave, ou grave a ponto de justificar tanto a suspensão como o desconto do dia. E a quarta, a própria demissão por justa causa. Aí é a punição mais grave que a gente tem. E a justa causa, por ser um tema um pouco mais denso, um pouco mais complexo, eu não vou falar nesse vídeo, não vou me ater tanto aos requisitos da justa causa. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, então fica ligado, acompanha a gente aqui, que vai sair depois aqui na próxima semana um vídeo só sobre justa causa. Mas vamos voltar aqui. Então eu falei das 4 espécies de medida disciplinar: advertência verbal, escrita, suspensão e justa causa. Mas Jorge, como é que eu consigo mensurar ou entender na prática que medida ser aplicada? Se é um caso de advertência verbal, se é um caso de advertência escrita, suspensão ou até demissão por justa causa. Como ver? Gente, a gente tem que partir da premissa do bom senso, da regra da proporcionalidade e razoabilidade. Então eu tenho que olhar o seguinte, opa, essa conduta que o colaborador cometeu, que o meu liderado cometeu, ela é grave o suficiente para eu aplicar uma suspensão? Ela é grave o suficiente e está prevista lá em alguma das hipóteses da CLT como motivo ensejador da justa causa? Ou não? Vamos para o exemplo prático. Lembra lá do meu exemplo das ausências? O colaborador faltou de forma injustificada? Vamos pegar ele. Imagina que você tem um liderado que hoje simplesmente resolveu faltar. Se ausentou, não justificou, nem se explicou, nem nada. Faltou. Você vai aplicar que medida disciplinar para ele? Eu, Jorge, se fosse a primeira vez, eu aplicaria nenhuma. Eu conversaria com aquele colaborador, procuraria entender e daria um feedback para ele, dizendo o seguinte, olha, esse tipo de conduta não é bacana. A gente tem aqui o horário de início e de término do nosso trabalho. Eu espero que você cumpra o horário de início e de término do trabalho. Por gentileza, não chegue mais atrasado. Se no outro dia ele chega atrasado, ou depois de um determinado período ele chega atrasado, você já sai de um feedback e já vai para uma advertência escrita. Desculpa, advertência verbal. Se você já deu para ele um feedback, que ainda não é uma medida,
e ele cometeu a conduta novamente, você pode fazer uma gradação da penalidade e aplicar uma advertência verbal. Ele fez de novo, você pode subir, escrita. Fez de novo, você pode subir a suspensão de 1 dia. Ou fez de novo, pode subir, suspensão de 3 dias. Fez de novo, Jorge, agora eu vou aplicar a suspensão de 5 dias. Não precisa. Você já aplicou 4 medidas disciplinares. Advertência verbal, advertência escrita, suspensão de 1 dia, suspensão de 3. A próxima, justa causa. Por quê? Porque a reiterada conduta dele ensejou em desídia, ou seja, desleixo ao trabalho, e aí você pode caracterizar e aplicar a justa causa. Mas vamos para uma situação mais grave. Imagina que o colaborador aceitou suborno. Infelizmente foi lá, aceitou um suborno para fazer algo que não deveria fazer. Você vai aplicar uma advertência? Você vai aplicar uma suspensão? Não. Ele cometeu um ato de improbidade, um ato ilegal, até um crime. Então, se ele fez isso, você aplica a justa causa direto. Então, o que vai determinar na prática que medida você vai aplicar é a gravidade da conduta e a razoabilidade e a proporcionalidade entre a conduta e a punição que você está fazendo. Joia? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Vamos lá. Então, eu falei sobre os 2 viés da medida disciplinar, viés pedagógico, viés de ser um caminho para atingir uma finalidade. Falei sobre as espécies, advertência verbal, escrita, suspensão, demissão por justa causa. E falei um pouquinho sobre como a gente escolher ou classificar na hora a aplicação da medida disciplinar mais cabível àquela determinada situação. Mas é importante, líder, que você tenha em mente algumas regras que são indispensáveis para qualquer medida disciplinar. Se o colaborador cometeu uma conduta hoje e você já sabe dessa conduta, você necessita agir de imediato. É o que a lei ou o que a doutrina, a jurisprudência chama de imediatidade. A medida disciplinar, ela tem que ser de punição imediata. Então, se você sabe que o seu colaborador se ausentou ontem, mais de uma vez, você não vai esperar uma semana, 15 dias, 1 mês para aplicar. Se você já sabe que ele fez isso, está lá no registro de ponto dele, faça de imediato a aplicação. Vejo muito na prática a gente perdendo time de aplicar uma medida disciplinar, até de uma justa causa, porque a gente perde essa imediatidade. O fato aconteceu 15 dias, 1 mês, me lembrei, vai lá e quer aplicar a medida. Vai perder a imediatidade. Vai perder aquele requisito de fazer de imediato. Mas você pode virar para mim e perguntar, Jorge, o que é imediato? Gente, imediato é a partir do momento que você, líder, ou que a empresa toma conhecimento do fato. Se o fato for simples, como uma falta de registro que você já pode ver no outro dia, ou tem que esperar um pouco mais por causa do fechamento do ponto da sua empresa, ok, isso é mais objetivo. Mas às vezes, a conduta do teu colaborador exige uma investigação, existe levantar provas, evidências, para que você consiga comprovar verdadeiramente que aquela conduta aconteceu. Então, apesar da conduta ter acontecido há 3 semanas atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, você veio investigando, você tem um caminho que você trilhou até conseguir as evidências necessárias para aplicar aquela medida. Então, na prática, eu já apliquei medida disciplinar 3 meses após a conduta, 6 meses após a conduta. Mas por quê? Porque era um fato extremamente crítico, onde exigiu uma investigação e até um dos casos, até uma perícia contábil, para que a gente de fato identificasse a fraude e a partir daí fizesse a punição por justa causa. Mas líder, não esqueça, tomou conhecimento do fato, não dorme, vai lá e aplica de imediato a medida disciplinar, porque eu já vi muitos casos da gente perder a oportunidade de fazer a aplicação da medida por causa da perda da imediatidade. Tá joia? Então, fica atento nisso. Um outro ponto extremamente relevante da medida disciplinar, gente, é a aplicação propriamente dita. Como você, líder, deve fazer a aplicação na prática. Então, vamos lá. Agora, você já conheceu a conduta, você já sabe qual é a conduta que ele fez, você já sabe que para aquela conduta você vai aplicar aquela determinada medida disciplinar, você já sabe agora que vai ter que fazer isso de forma imediata, mas como fazer isso na prática? Na prática, líder, você chama o seu liderado, num canto só você e ele, numa sala, de preferência só você e ele, e faz a aplicação da medida disciplinar. Normalmente você tem um documento, né, que normalmente o RH ou o próprio jurídico redigem ou revisam, mas você tem um documento dizendo para aquele colaborador
que ele está sendo, no caso, por exemplo, advertido por um determinado fato que aconteceu e que você, líder, está ali sim, fazendo a aplicação daquela medida, mas que espera que o seu liderado, ele olhe aquilo como uma oportunidade dele mudar e fazer diferente, fazer melhor. Então, eu farei a aplicação da medida disciplinar mais ou menos nesse sentido, mas claro, você, líder, é que sabe muito bem como se comunica com seu time, como deve falar. Mas evite bate-boca, evite discussão em relação a isso e evite outras coisas, tá? Preste atenção nisso. Evita levar alguém com você. Você não precisa estar com alguém do seu lado para aplicar a medida. Se a pessoa tem o liderado, você, líder, tem que assumir esse papel e fazer você a aplicação. Não delega isso, jamais delega. O líder precisa fazer, sim, uma promoção, sim, fazer um reconhecimento, mas sim punir. Faz parte do nosso mistério, faz parte do nosso dia a dia fazer isso. Então, não delega, faz você, líder, em primeira pessoa. Mas dito isso, pode acontecer uma situação onde o teu colaborador, por exemplo, não quer assinar. Pô, Jorge, ele está se recusando a assinar, e agora? Aí agora sim, você chama 2 testemunhas, não é uma, não são 3, são 2 testemunhas, para que presencie apenas o ato de recusa da assinatura. Ele não vai estar ali, as testemunhas não estão ali para dizer se aconteceu ou não aconteceu o fato. Ela só está ali para dizer o seguinte: olha, fulano está se recusando a fazer a assinatura e por isso eu estou chamando vocês aqui para atestarem ou para testemunharem de que ele se recusa a assinar. As 2 testemunhas assinam, a aplicação da medida disciplinar vai acontecer, registra lá no sistema da tua empresa, registra lá na ficha do colaborador, mas vai acontecer a aplicação da medida disciplinar. Então, líder, eu faria dessa forma. Essas são as minhas dicas para você, da forma pela qual você deve fazer a aplicação da medida disciplinar. Então, se você gostou desse conteúdo, como eu te falei, curte, compartilha, comenta, porque aqui você vai ter vídeo novo toda semana, de forma prática e estratégica para cada um de vocês, líderes. Até a próxima.